O meu x é 3. Então, vai ficar A0 mais Entendi, A1 porque ia pegar o vezes quadrado ali, tá? Entendi. 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado. Mesma coisa aqui. 10, 10 ao quadrado. 12 e 12 ao quadrado. Tá? É isso aí. Então, é daí que vem as coisas. Bom, feito o sistema, né, então agora a gente vai para a resolução dele. Resolver esse sistema, nas alturas do campeonato, não é mais mistério, né? Resolve isso por escalonamento. Bom, escalonando, fazendo as continhas aqui, eu fazendo da forma bem, assim, bem bruta, né? Escalonando na mão ainda, peguei a papel e fui fazendo as contas, né? Descobri que o A0, melhor, o A2 corresponde a menos 0,19. O A1, 3,19. E o A0 a menos 5,85. Então, o que nós temos? Nós temos que a C, nós vamos botar C, o nosso polinômio, esse aqui, né? Então, no lugar do A0, vem o menos 5,85. Tá? No lugar do A1, o 3,19. E no lugar do A0, o 0,19. Certo? Bom, quando a gente resolve o sistema, a gente determina quem é o A0, o A1 e o A2, né? Substitui no polinômio. E aí, então, por exemplo, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu peguei substituí y de 3. Quanto é que dá y de 3? Se eu pegar no lugar do x substituir por 3, eu vou obter exatamente 2. Né? Vou obter exatamente 2. Se no lugar do x eu colocar 10, eu vou obter exatamente 7. Se eu pegar o 12 e botar no lugar do x, eu vou obter exatamente 5. Certo? Essa é a ideia principal da interpolação. Ela vai passar exatamente em cima dos pontos. Tá? É o que a gente vê aqui. Então, eu tenho 3 pontos. Né? Aqui estão meus pontos. O ponto 3 e 2. O ponto 10, 7. O ponto 12 e 5. Então, esses 3 pontos, então, eu obtive uma parábola, né? Um polinômio de segundo grau, que passa por esses 3 pontos. Certo? Então, por 3 pontos, eu sempre vou ter um polinômio de segundo grau. Certo? Porque eu tenho 3 pontos, né? 3 pontos menos 1, isso aqui dá 2, ou seja, o grau 2. Certo? Tá. Bom, esse gráfico aqui eu usei o GeoGebra para fazer ele, né? Só para fazer a ilustração dele. Agora, vamos aumentar o problema. Se eu for aumentar esse problema, o que vai acontecer? Eu tenho quantas linhas? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas. Certo? Então, qual é o grau? Qual é o grau? É 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, eu tenho terceiro grau. Então, meu polinômio é um polinômio de terceiro grau. Certo? Bom, fechar aqui. Bom, dessa maneira, nós temos o seguinte. Né? Eu vou pegar cada um dos pontos e vou substituir no lugar do x e no lugar do y, porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Agora, eu ia até 9, eu tenho agora o 27, tá? Porque eu tenho 3 ao cubo. Eu ia até 100,
agora eu fui até 1000. Eu tenho x ao cubo. Fui até 144, agora eu vou até 1728. Eu tenho 12 ao cubo. Eu tenho 15 ao cubo, eu tenho 3.375. E aí, então, o que nós temos? Né? O que nós temos? Nós temos esse sistema, né? É um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, né? 4 equações e 4 incógnitas. E aí eu tenho, então, esse sistema matricial, né? Ou seja, eu pego pego as matrizes e eu pego o sistema linear e escrevo ele na forma matricial. Certo? Bom, como é que a gente vai resolver esse sistema? Como é que se resolve esse sistema? Bom, vocês já resolveram isso no grau A, resolviam isso por escalonamento e por matriz inversa. Já não dá para fazer por... não cabe aqui o Gauss-Seidel, porque ele vai divergir. Então, o que a gente faz? Digita isso, vai lá, abre o Silab. Eu fui lá no Silab, digitei, digitei a matriz A, digitei a matriz B e fiz INV de A vezes B. Tá? Simples assim, sem nenhum mistério. Tá? Aí, o que a gente obteve? Né? Obtivemos esses valores aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. Tá. Então, o que acontece aqui? Então, se a gente olhar para o slide anterior, né? Se olhar para o slide anterior, eu tinha o seguinte. Né? Eu tinha a matriz A, eu tinha o X igual a B. Quem é a minha matriz X? A minha matriz das incógnitas. Né? Então, as incógnitas são o A0, o A1, o A2 e o A3. Tá, então, quem é meu A0? O A0 é menos 23. 57. O A1. O A1 é 12,34. O A2 é menos 1,42. O A3, 0,049. Dá para ter 0,5, poderia ser, né? Tá, então, com isso, o que eu obtenho? O polinômio interpolado foi qual? Menos 23,57 mais 12,34x menos 1,42x ao quadrado mais 0,049x ao cubo. Certo? Então, esse aqui é o polinômio interpolado. Certo? Então tá aqui. Bom, então, o que eu fiz? Eu peguei esse polinômio aqui, né? Eu peguei esse polinômio aqui e joguei no GeoGebra. E obtive essa curva aqui, né? Que é a curva de um polinômio de terceiro grau. Então, se eu olhar para esse polinômio, para essa curva, eu vou ver que ela pega, né, todos os pontos que nós tínhamos, né? O 3 e o 2, o 10 e o 7, o 12 e o 5, e agora o 15 e o 8. Né? Ou seja, esse polinômio
que está aqui, ele gerou essa curva, e essa curva abarca, né, ou seja, ela pega todos os pontos da tabela que nós tínhamos. Então, esse modelo de interpolação é o modelo mais bruto. Né? E aí, o que nós temos? Que para um polinômio de primeiro grau, nós temos que ter dois dados, 2 pontos. Então, 2 pontos, eu tenho esse sistema matricial. Se eu tenho 3 pontos, eu tenho um polinômio de segundo grau. Então, eu tenho esse sistema. Eu tenho 4 pontos, eu tenho um polinômio de terceiro grau e eu tenho esse sistema. Dá para reparar o seguinte, que existe um padrão. Tá? Esse padrão aqui é o famoso padrão da matriz de Vandermonde. Essa matriz de Vandermonde, ela é uma matriz, né? Se a gente for olhar, então, a primeira coluna é sempre a coluna de uns, aí depois nós temos o x puro, depois o x ao quadrado, depois o x ao cubo. Porque eu tenho um polinômio de terceiro grau. Se eu tivesse um polinômio de quarto grau, eu teria 1x puro, x ao quadrado, x na terceira, x na quarta. E assim por diante. Ou seja, a gente vê que ela segue um padrão, né? Então, eu mostrei aqui, quando eu tenho um polinômio para 2 dados, para 3 pontos e para 4 pontos. Né? A matriz de Vandermonde, ela possibilita, então, uma interpolação, né? E a gente pode, então, determinar os coeficientes. Então, a interpolação, o objetivo da interpolação é obter os coeficientes do polinômio. Tá. Aqui, de um modo geral, né, essa matriz ela pode ser escrita dessa forma. Né? Ou seja, aqui eu tenho um polinômio de grau n-1. Eu tenho n-1 colunas e n-1 linhas. Ela sempre é uma matriz quadrada. Celso, Olha. no slide anterior, por favor. Ali na segunda linha, quarta coluna, no x2, 1, x2, ali seria x3 na 3. Aí, mais em cima no mouse. Aí. Aqui? Aí, isso. Ah, sim, tá. Aqui é só um detalhe. X2 na 3. Ah, tranquilo. Beleza. Tá. Bom, obrigado. É que a linha do X2, linha do X1, isso aí. Uhum. Show. Obrigado por ver esse detalhe, que nem eu tinha visto isso. Tá? É um pequeno detalhe. Tá. Beleza. O que a gente vai fazer? Eu deixei já lá para vocês esse arquivo, né, do Scilab. E esse arquivo do Scilab, ele é um arquivo bem sem vergonha pelo seguinte. Porque ele já dá para vocês aqui o algoritmo que faz a matriz de Vandermonde. A qualquer polinômio que vocês quiserem, né? Então, por exemplo, vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o Scilab. Acho que aqui meu Scilab, mas tem um outro. Tá aqui. Eu tenho que abrir esse. Tá. Se vocês olharem lá no Moodle, lá no... agora eu tenho o Scilab. O que está aparecendo para vocês aí? Coisar tudo. Aqui abriu esse lado, mas eu não quero esse lado. Eu quero o editor. Tá. Agora sim, editor. Beleza. Aqui nós temos um editor, né? Aqui eu abri o editor da matriz de Vandermonde. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, com o último exemplo, né? Quem era o x do último exemplo? O x do último exemplo era 3, era 10, era 12,
era 15. Quem era o y do último exemplo, né? Eu posso apagar isso aqui. Não precisa. O y do último exemplo era quem? O y era 2, era 7, era 5 e era 8, certo? Então, eu entrei só com os valores de x e y. Tá? Então, se eu entrei com os valores de x e y, aqui embaixo, como eu obter a matriz de Vandermonde. Ou seja, está o algoritmo que vai obter ela. E aqui, o que está acontecendo? Eu estou resolvendo o sistema linear. Lembra que tinha um sistema linear que se resolvia e tal? Aqui eu estou resolvendo ele. Tá? Então tá. Então, aqui eu simplesmente ele já está pronto. Aqui embaixo não precisa mexer. Você só tem que entrar com o x, não tem que entrar com o y. Aqui ele vai montar a matriz e aqui ele vai resolver o sistema linear. Então tá, resolveu. Aí você vai lá no Scilab e encontra isso aqui. Aí você pensa, mas como? Onde está a saída? Então, para a saída, eu vou digitar o i. Por que eu vou digitar i? Por que eu vou digitar i? I, que não pode ser a letra do meu nome. Porque a saída aqui é letra i. Ou seja, estou dizendo que i é igual a inverso de y. Por que eu usei i maiúsculo? Porque é interpolação, né? Interpolação igual a inv. Né? Então, por isso que eu digitei letra i. Eu coloquei o resultado na letra I, maiúsculo. Lembrando que o Scilab distingue maiúsculo de minúsculo. Ali. Então, esse aqui é exatamente os valores que nós tínhamos observado, né, na resolução do sistema linear. Né? Quando eu mostrei ali para vocês o sistema linear, a resolução dele, foi esse valor aqui foram esses valores que a gente obteve. Certo? Então, aqui eu já estou dando assim, já né, tudo certinho. Certo? Bom, então é só ir lá, mexer no sistema, né? É só lá brincar com isso aqui. Bom, agora. Gente, está passando um cabo aqui fazendo barulho. O que acontece? Vamos pegar um problema prático. Né? Então, eu tenho um alongamento de uma mola, né? Foi medido em função da carga aplicada. Eu disse que a carga e o alongamento. Estimado o alongamento para o caso ser aplicado de 7 kg. Só apliquei uma carga de 7 kg. Utilizando um polinômio interpolador. Outro detalhe. Por que eu não posso pegar 9 kg? Porque 9 kg eu estou fora do domínio. Fora do domínio, fazendo extrapolação, não é recomendado, certo? Fora dos domínios, nós estamos andando em campos perigosos, campos minados e podemos nos queimar facilmente. Então, não extrapolem, né, para fora do domínio. Sempre dentro do domínio. Porque para fora do domínio, né, por exemplo, se estuda séries temporais. E como são, por exemplo, lá nas séries temporais, vocês têm modelos probabilísticos. Né? Então, fora do domínio, a gente nunca sabe o que acontece. Dentro do domínio é muito mais previsível. Então, o que acontece? Nós vamos usar toda a informação para achar o alongamento em 7. O que acontece? O que eu fiz? Simplesmente fui lá no Scilab, digitei no lugar do x a carga, né? Digitei no lugar do x a carga, e no lugar do y o alongamento. Tá? Lembrando que o separador decimal é o ponto, então eu fiz, né? Rodei o programa, e aí então ele obteve o i. Tá? Então, qual é o polinômio que nós obtivemos? Então, o polinômio obtido, né, é esse aqui. Então, olhando para cá. Sempre lembrando. O meu polinômio tem quantas linhas? Tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Então, o grau é 4 menos 1, 3. Então, ele é um polinômio de terceiro grau. Se ele é um polinômio de terceiro grau,
né? Então, eu tenho que ter o A0, o A0, o A1, o A2 e o A3. Tá? O A0, o A1, o A2 e o A3. Sempre vai estar dado nessa ordem. O A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o A1000. Tá? Professor, Hum. aí que nem quando tiver um exercício, o senhor vai estabelecer a maneira que é para a gente chegar numa aproximação, que nem nesse caso aí a gente fez como por polinômio, né? Mas aí tem alguns outros exercícios só determina que por regressão linear, etc. Assim, sempre vai ser no trabalho que vocês têm para fazer, todos são ajustes, com exceção do 5 e do 6, que fala especificamente em interpolação. E ser dito para ti o que acontece. Tem que fazer uma interpolação, certo? Análise, e geralmente, eu entendo a tua dúvida. Geralmente, quando tu quer fazer uma análise de tendência, é ajuste. Quando tu quer determinar um ponto dentro de uma tabela, tu vai usar interpolação. Tá? Basicamente é isso. Se não é dito, tu tem que ver o seguinte, tu quer determinar um ponto dentro de uma tabela, é uma interpolação. É que teve uma questão do pós-aula até que dizia, acho que se eu não me engano, não lembro qual era o número que era, mas ela dizia qual era a melhor maneira de ajuste, se seria exponencial, linear, etc. Sim. O ajuste, tu tem vários. O ajuste, tu pode ter linear, exponencial, tu pode ter isso. Na interpolação, tu só tem polinômio. Tá? É só polinômio aqui. Aqui não tem exponencial e nem nada. Nem escalas. Aqui tem uma tabela e no meio dessa tabela é um ponto. Ou tu tem uma curva e tu quer aproximar essa curva por uma reta, por exemplo, ou por uma parábola. Então, isso é interpolação. Ou é dito interpolação. Interpolação sempre é polinômio. Tá? Ajuste não. Ajuste, aí sim tem as suas nuances. Bom, então tá. Então aqui eu coloquei. Então aqui eu tenho o A0, o A1, o A2 e o A3. E aqui eu também usei o próprio Silab para determinar quanto vai ser a carga em 7, né? Então, para determinar o alongamento para uma carga 7. O que acontece? Para determinar o alongamento para uma carga 7, eu coloquei no lugar do x, eu coloquei o 7. Né? Então, eu fiz o seguinte. Eu peguei o 7 e disse x é igual a 7. Se o x é igual a 7, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer I1. O que é o I1? Né? Ele vai estar pegando, né, o primeiro elemento dessa lista aí. Então, I1, ele vai pegar o 2,7. I2, ele vai pegar o menos 2,01. I3, ele vai pegar esse elemento aqui. I4, esse elemento aqui. Então, sempre tem que, eu vou chamar um elemento de uma lista, por exemplo, eu tenho que colocar entre parênteses. Então, esse aqui é o I1, esse vai ser o I2, e assim por diante, certo? E esse aqui, o I4. Tá? Bom. E aí eu fiz a continha e ele deu 5,93. Tá? Bom. Vamos adiante. Então, se eu tenho agora a interpolação polinomial, eu calcular o 45. O que eu tenho? Eu tenho esses pontos aqui. Eu tenho essa tabela. Essa tabela tem quantas linhas? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Então, meu polinômio vai ser um polinômio de quarto grau. Né? Vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Silab e vou resolver o problema. Lá no Silab, eu vou ter o x 30, 35,
40, 47 e 50. Agora, 2.8, 3.5, 4.3 e 4.5. Certo? Pois bem. Então, muito simples. Digitei os dados da tabela e mandei rodar. Tá? Então, quando eu mandei rodar, eu vou vir aqui e vou pegar o... E vem pegar os dados. O que aconteceu? Ele já me deu uma mensagem, né? Uma mensagem. O que ele me deu? Ele me deu uma mensagem de que eu tenho uns probleminhas aí, né? Probleminhas de condicionamento. Porque aqui o R-conde, ele é o inverso da matriz de condicionamento. Se eu pegar o condicionamento da minha matriz M, né, por exemplo, que é a matriz de Vandermonde, a gente vai ter um condicionamento enorme. Né? Um condicionamento enorme. E a gente viu lá, algumas aulas atrás, que condicionamento grande é um problema. É um problema. Então, o que acontece? Tá? Ele resolveu o problema? Resolveu. Terminar de resolver. Então, meu I foi esse aqui. Certo? Meu I foi esse aqui. Então, qual era o X que ele estava pedindo? Ele pede para calcular o 45, ou seja, ele quer o valor de Y quando o X for 45. Então, tá. Então, vai ser meu Y de 45. Vai ser o 0 vezes o X, o I0, só o I0, e 1 vezes X, mais e 2 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x na terceira, mais 4 vezes x na quarta. Ok. Aqui, né? Largamos. E aí deu um erro. E aí, o que esse erro quer dizer? Esse erro está dizendo para... Esse erro é o seguinte, gente. O Scilab, ele não entende a posição 0. Ele não sabe o que é posição 0. Ele entende posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Certo? Ele não tem a posição 0. Nós temos 1 a 0, mas ele não tem essa posição 0. Ele tem a posição 1. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse detalhezinho a gente tem que levar em consideração. Então, ali, o meu Y de 45, né, ficou, então, 4.1. É um valor coerente, porque o 40 é 3.5, o 47 é 4.3. Então, 45 ficou em 4.1. Né? Esse exemplo aqui, eu quero mostrar o seguinte. Né? A matriz de Vandermonde, ela é muito boazinha, muito querida, fácil de programar, porém, ela tem problemas na hora de resolver o sistema linear. Até agora, nosso sistema linear foi bonito, mas aí eu botei um sistema linear com números grandes, com uma ordem alta, e eu tive problema de condicionamento. Tá? E quando tenho problema de condicionamento, eu tenho instabilidade no sistema. Tá? Então, aí, quando cria instabilidade, eu tenho que ter uma máquina muito perfeita, eu tenho que ter tudo muito, muito certinho para eu ter confiança no resultado. Então, né, a interpolação ela começa a dar problema. E aí, então, se várias pessoas começaram a estudar o caso, e se vocês olharem o nome da aula não é a interpolação de Vandermonde, porque, como eu disse, ela é a mais bruta. Né? Nós vamos começar a refinar o processo
com o polinômio de Lagrange. O Lagrange, né, ele começou a estudar esse tipo de assunto e criou um modelo de interpolação. Né? O modelo de interpolação do Lagrange, ele considera o seguinte: eu tenho um polinômio, né? Esse aqui é um polinômio. Esse polinômio ele pode ser escrito dessa forma. Qual a diferença? Bom, né? Eu tenho um y, que é o y da tabela, vezes um L. Esse L é em homenagem ao nosso amiguinho Lagrange, que eu já vou apresentar ele. Tá? Então, tá ali o L. O L é uma coisa bem simples, né? E aí alguém já vai dizer assim, meu Deus, que coisa horrível, né? É um monte de pi. Esse pi, ele é um produtório. Né? Na engenharia, eu acho que o único lugar que aparece produtório é aqui, mas quem trabalha com estatística sabe que isso aqui é bem arroz com feijão. É produtório de... Você tem uma razão de produtório. Né? Produtório é o mesmo que somatório, só que em vez de somar, ele está multiplicando. Bom, essa notação aqui, a gente só vai entender ela botando mão na massa. Não adianta a gente ficar falando e tal. Aqui é só colocando mão na massa. Tá? O multiplicador de Lagrange, a gente vai ter uma interpolação, e aí é aquela história. Não é a mesma interpolação do Vandermonde. Né? Ele vai obter um outro polinômio que passa por aqueles três, pelos mesmos pontos. Tá? Ele vai ser algo aproximado. E a gente não vai resolver o sistema linear. Então, a gente vai fugir do sistema linear. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esses três pontos. Nós queremos, então, um polinômio para interpolar essa tabela. Então, o que acontece? Eu tenho três pontos. Né? Eu tenho três pontos, o polinômio é de segundo grau. Então, o que acontece? Vou começar denotando dessa maneira. Né? Eu disse para vocês que o polinômio de Lagrange ele é o somatório de yk vezes lk de x. Né? O k começando em 1 e indo até 3. 1 não, professor. Começando em 0 e indo até 2. Né? Vamos arrumar isso aqui. Começando em 0 e indo até 2. Então, ele começa em 0 e vai até 2. Porque ele é um polinômio de segundo grau. Eita, levei. Tá. Então, se ele é um somatório, né, se eu tenho um somatório de yk por lk, então começa com A0. O y0, L0. Depois do K0 vem o K1. Y1, L1. Depois do 1 vem o 2. Então vai ficar K2. Y2, L2. Então, primeiro vem a parte do somatório. Depois da parte do somatório, vem a parte do produtório. Né? Qual é a parte do produtório? Então, nós temos que calcular os L's, porque o Y nós temos. Né? Então, se esse aqui é meu Y, então, o Y0 é 5, o Y1 é 0 e o Y2 é menos 3. Então, faltou determinar quem são os L's. Eu vou determinar o L0. O L0 vai ser um J começando em 2, olhando que está aqui. Ou melhor, um J começando em 0, indo até 2. De forma que o J tem que ser diferente do K. Bom, nesse primeiro momento, o meu K é 0, ou seja, o J tem que ser diferente de 0. Certo? O mesmo vale aqui embaixo. Vamos ver o que acontece com isso. Qual é a consequência prática disso? Né? A consequência prática é isso aqui. Se eu estou tratando do L0, eu não tenho aqui em cima
x0. Então, vai ficar x menos x1, x menos x0. Embaixo. Aí, embaixo vai ser x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Se eu for agora calcular o L1, como é que vai ficar o L1? Vai ficar x menos x0, x menos x1. Menos x1 menos x0. Então, repara que aqui tem uma lógica de organização, né? Então, quem é meu K? Meu K aqui é 1. Quem é meu K? Meu K aqui é 0. Né? Então, se aqui é 0, eu vou fazer x menos x1, x menos x2. Se meu K é 1, x menos x0, x menos x2. Certo? E embaixo, se o meu x, se o meu ponto é 0, eu vou colocar aqui, começar com x0. x0 menos x1, x0 menos x2. Agora, aqui era x1, então vai ficar x1 menos x0 e x1 menos x2. Certo? Bom, o x tem o índice, ele é o x que nós não conhecemos. Os demais x nós conhecemos. Então, a gente vai substituir. x1 menos 2, melhor, o x0 é menos 2, o x1 é 1 e o x2 é 2. Então, vai ficar x menos x1, x menos 1. X menos 2, x2, vai ficar x menos 2. Aqui embaixo, o x0 é menos 2, menos 1. E aqui ficou menos 2, menos 2. Seguiu ali. Aqui ficou 1 menos menos 2, 1 menos 2. E da mesma forma, nós obtivemos aqui. Bom, nós estamos terminando a segunda live. E aí, então, fica para vocês montarem, a partir disso aqui, o L2. Então, nesse intervalinho, com base nisso que nós fizemos, tentem montar o L2, que depois, então, nós vamos dar sequência, né, aqui e vamos, então, concluir aqui essa população aqui Lagrange. Certo? Então, às 9h20, retornamos. Certo.